gente! Tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo um resumo super pedido aqui no canal e um resumo super importante. Hoje a gente vai falar finalmente sobre Guerra Fria. Mas antes de começar, tem alguns avisos. O primeiro deles é que essa matéria é muito densa. Tem muita coisa envolvida. Tem Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, coisas que rolaram aqui na América Latina, África, Ásia, Índia, tem muita coisa. Então, eu, como sou humana e não quero que o vídeo tenha 40 minutos, talvez eu faça alguns vídeos separadinhos se vocês quiserem saber mais sobre a Guerra do Vietnã, sobre a Revolução Chinesa, Cubana, enfim. Mas eu vou falar aqui, resumidamente, só alguns desses conflitos e vou falar o essencial, porque o essencial da Guerra Fria não é ficar decorando essas guerras, é entender o conceito, o que estava rolando, por que estava tendo uma guerra, mas na verdade não estava tendo. Então, eu vou falar mais sobre o conceito, não fiquem preocupados em ficar decorando esse tanto de coisa, não vou conseguir falar sobre tudo detalhadamente, nem preciso saber tão detalhadamente assim. E pra abrir o resumo, eu vou falar uma frase que, assim, descreve o que foi a Guerra Fria. Você pode entender ela no início do resumo, mas se a gente chegar no final do vídeo e você tiver entendido perfeitamente essa frase, preocupa não, que o que você tem que saber, você já sabe. E essa frase é: guerra improvável, paz impossível. Por quê? Porque era muito pouco provável que uma guerra mesmo rolasse, mas ao mesmo tempo não estava dando para manter a paz. A paz era impossível, a paz era impensável. Então, ok, vamos ter isso em mente durante todo o vídeo e no final do vídeo eu vou lembrar essa frase de novo. Ok, mas começando assim, pelo nome, né? Por que se chama Guerra Fria? Porque foi uma guerra que meio que não aconteceu. É complicado explicar isso, né? Como assim uma guerra que não aconteceu, tiveram várias guerras dentro dessa guerra? Mas é que foi um período marcado por um conflito iminente entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo, socialismo, comunismo, enfim. Então foi um conflito muito mais ideológico do que uma briga mesmo. E assim, na minha opinião, é igual briga de criança, sabe? Que fica um rodando em volta do outro, mas brigar mesmo eles não brigam. Então foi mais ou menos isso, porque eles ficavam disputando entre eles, ficavam competindo pra ver quem era o melhor, ficavam brigando em outros países, mas uma guerra direta, uma guerra frontal, uma guerra entre eles mesmo, ela não chegou a acontecer, por isso se chama Guerra Fria. E assim, pra gente entender, a gente tem que voltar até antes da Guerra Fria, voltar pro final da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia estavam do mesmo lado, lutando contra os nazistas. E acabou que a Alemanha tá aqui no meio, Estados Unidos está de um lado, Rússia está do outro. Eles foram chegando e no finalzinho da Segunda Guerra ocorreu uma disputa para ver qual dos dois chegaria primeiro em Berlim, conquistaria a cidade e falaria: ai, os Estados Unidos venceu a guerra, ou ai, os comunistas venceram a guerra. Para eles era importante falar quem tinha vencido a guerra primeiro. Então teve toda essa disputa e acabou que eles chegaram mais ou menos juntos e decidiram dividir o mundo, digamos assim, em áreas de influência. Porque, né, no leste estava tudo sendo influenciado pela Rússia, pela futura União Soviética, e no ocidente também os países eram capitalistas, influenciados muito pela Inglaterra, os Estados Unidos, a França, enfim. Então eles chegaram lá em Berlim todos juntos e começaram a fazer tratados para finalizar a guerra, tratados importantes, no qual ficou decidido que os países do leste continuariam tendo essa influência russa, os Estados Unidos e a Inglaterra continuariam tendo seu capitalismo lá no ocidente e que Berlim, porque era o foco do conflito, seria dividida em áreas de influência. Como assim? Tem uma parte de Berlim que é comandada pela Rússia, tem uma parte de Berlim que é comandada pela França, tem uma parte de Berlim que é comandada pela Inglaterra e tem uma parte de Berlim que é comandada pelos Estados Unidos. Mas em resumo, Berlim era comandada pelos russos e pelos capitalistas, basicamente. Tanto que o símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim, que era um muro que separava justamente a parte oriental da parte ocidental da cidade, que separava o capitalismo e o socialismo. Então assim, a gente vai falar melhor sobre o Muro de Berlim daqui a pouco, mas o Muro de Berlim, além de ser uma muralha, além de ser uma separação, ele é um símbolo muito forte, porque é um ponto onde o capitalismo e o socialismo chegam pertinho, mas eles não conseguem se encontrar. Outra coisa que a gente tem que lembrar sobre o final da Segunda Guerra Mundial foi a bomba atômica. Eu não sei se vocês se lembram, mas os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas lá no Japão, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. E qual foi a importância?
importância, né? Além do conflito ter finalizado, além de ter matado um tanto de gente, a bomba atômica foi outro símbolo, porque a Rússia e o resto do mundo viu que os Estados Unidos tinham uma bomba capaz de matar milhares de pessoas de uma vez só. Era uma bomba assim que não dava para você colocar um exército competindo com uma bomba atômica. Então, a bomba atômica foi uma demonstração de força que os Estados Unidos fez e que deixou a Rússia um pouquinho amedrontada, porque a Rússia pensou, ó, os Estados Unidos já não gostam de mim, eles ainda têm essa bomba, se rolar guerra, né, acabou, morreu. Inclusive, vários pacifistas da época, como por exemplo Albert Einstein, que estava vivo naquela época, foram contra as bombas atômicas e o desenvolvimento de bombas atômicas, porque elas têm a capacidade de acabar com a espécie humana, de acabar com o nosso planeta centenas de milhares de vezes. As bombas atômicas, inclusive durante essa corrida armamentista, foram criadas bombas atômicas com a capacidade de destruir um país inteiro de uma vez só. Então, quando a Rússia viu que os Estados Unidos tinham a bomba atômica, ela percebeu que ela não poderia ficar para trás, porque os Estados Unidos têm uma arma de destruição em massa. Se eles entrassem em guerra com os Estados Unidos, não tinha chance nenhuma. Então, a partir daí, a Rússia começou a investir na criação da sua própria bomba atômica, e eles conseguiram. E isso foi fundamental, porque os dois lados dessa Guerra Fria têm armas de destruição em massa. Ou seja, uma guerra entre eles significaria o fim da espécie humana. Então a Guerra Fria, ela foi importante por causa disso. Porque se a guerra mesmo chegasse a acontecer, ninguém ia sobreviver a essa guerra, mas ao mesmo tempo os dois lados tinham consciência disso. Os Estados Unidos sabiam que se eles começassem a guerra ia dar ruim pro lado deles e a Rússia também. Então assim, era uma guerra que podia acontecer a qualquer momento, mas se acontecesse seria o fim dos dois lados. Então, esse que foi mais ou menos o equilíbrio da Guerra Fria. Por isso que Estados Unidos e Rússia não se combateram diretamente, se combateram indiretamente, porque se combatesse diretamente não dava, né? Explodiu o mundo todo, literalmente. Então começou-se aí uma corrida armamentista. E uma corrida assim, para ver qual país era mais desenvolvido que o outro. Inclusive, né, grande parte do desenvolvimento tecnológico que a gente tem até hoje, você está me assistindo no YouTube por um computador que usa um satélite para encontrar a internet. Inclusive, isso é por causa da Guerra Fria. E já vou começar falando sobre a corrida espacial, que é uma parte muito famosa da Guerra Fria. Porque os Estados Unidos e a Rússia começaram a competir para ver quem era mais desenvolvido que o outro. E em algum momento isso chegou à etapa espacial, digamos assim. Porque a Rússia conseguiu lançar o chamado Sputnik, que foi o primeiro satélite que foi para o espaço. E os Estados Unidos viu que eles estavam evoluindo tecnologicamente e começaram a correr atrás. Começaram a também tentar enviar sondas e tal. No início da corrida espacial, a Rússia estava muito à frente dos Estados Unidos. Eles, inclusive, conseguiram mandar um homem para o espaço, um cara chamado Yuri Gagarin, que rodou o espaço, passou horas no espaço, voltou vivo. Conseguiram mandar o primeiro ser vivo para o espaço, que foi a cadelinha Laika, uma cachorrinha que foi para o espaço, voltou, acho que ela morreu, mas levaram um ser vivo para o espaço. Então, assim, os russos começaram indo muito bem, começaram avançando. Inclusive, os Estados Unidos, para correr atrás do prejuízo, criaram a NASA, que é uma organização governamental só para pesquisa espacial, só para isso. Então, a partir daí, eles começaram a investir muito na corrida espacial e aos 45 do segundo tempo, eles conseguiram dar a cartada final deles, que foi levar o homem à Lua. Tanto que na Lua tem uma bandeira fincada dos Estados Unidos. E também a vinda do homem à Lua foi mais ou menos nos anos 68, 69, se eu não me engano. E nessa época a televisão já era mais popularizada, então foi transmitido também pela televisão, o que deu uma super publicidade para os Estados Unidos, né? Porque apesar dos russos terem mandado cachorro, terem mandado gente, terem mandado satélite, os Estados Unidos fizeram um homem andar sobre a Lua e ainda mostraram isso para todo mundo. Então, assim, acabou que os Estados Unidos meio que ganhou essa parte da Guerra Fria. Mas foi muito importante, porque todo esse desenvolvimento hoje, né, se manifesta na quantidade de tecnologia que se desenvolveu e que chegou até os dias atuais. Ok, mas assim, voltando um pouquinho pro final da Segunda Guerra Mundial, lembrando, né, que a Europa estava destruída, arrasada, foi uma guerra que matou milhões de pessoas, que causou muita destruição, então a Inglaterra estava precisando de muita ajuda. E nesse contexto, os Estados Unidos percebeu que se ele fornecesse ajuda para a Europa ia ficar do
lado dele, ia ter uma simpatia. Então os Estados Unidos fez o chamado Plano Marshall, no qual ele emprestava ajudas muito baixas ou simplesmente doava dinheiro para países europeus e também para o Japão para eles se desenvolverem, para eles se recuperarem. Até porque o Japão é uma questão muito importante da Guerra Fria, porque a China, que é vizinha do Japão, vai passar por uma revolução, vai virar comunista. Então um medo gigantesco dos Estados Unidos era que o Japão seguisse o exemplo e virasse comunista também. Então os Estados Unidos, apesar de ter lançado 2 bombas atômicas no Japão, mandou muita ajuda para lá, desenvolveu o Japão. Hoje ele é uma grande potência mundial, inclusive. Então os Estados Unidos mandou muita ajuda para o Japão, para os japoneses esquecerem, né, que os Estados Unidos mandou 2 bombas atômicas lá e ficarem, continuarem capitalistas. E acabou dando certo, né? Além disso, os Estados Unidos fez várias outras políticas para se estabelecer como uma potência mundial, né? Ele aproveitou que a Europa estava num momento de fragilidade e virou uma grande potência, se desenvolveu muito. Como, por exemplo, Bretton Woods, que era um acordo que deixava estabelecido que o dólar era a moeda de referência mundial, né? Tanto que a gente fala, um dólar é 4 reais, um dólar é 5 libras, um dólar é sei lá o quê. E também deixou estabelecido, criou, por exemplo, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é tipo um banco mundial, né, para dar um certo apoio para os países em momentos de necessidade. Criou também vários órgãos econômicos para os países se reerguerem economicamente, para eles se ajudarem, para criar cooperações entre os países capitalistas no pós-guerra, o que acabou sendo muito bom. Gerou inclusive o chamado estado de bem-estar social, que era essa qualidade de vida toda que os Estados Unidos e mais tarde a Europa vão alcançar. Mas, vendo tudo isso acontecendo do lado capitalista, os comunistas também não deixaram ficar para trás. Eles fizeram o chamado Comenform e a Comecon, que eram 2 companhias. Uma era para todas as uniões comunistas, os países comunistas se unirem, outra era para eles se ajudarem financeiramente, tipo o que os capitalistas estavam fazendo. E eles também fizeram o chamado Pacto de Varsóvia, que era um acordo entre os países soviéticos, falando que se fizessem uma guerra, os outros entrariam para ajudar, fazendo uma aliança entre eles. E imitando também os capitalistas, que fizeram a chamada OTAN, que era um bloco econômico e tal, no qual um país ajudava o outro e se entrasse em guerra, um país ajudaria o outro também. Então, assim, vocês estão vendo, né, que é aquela coisa. Os Estados Unidos fez uma coisa, a União Soviética tem que tentar fazer igual. A União Soviética fez outra coisa, os Estados Unidos tem que tentar alcançar. Então era aquela coisa de um tentando superar o outro, um tentando achar que é melhor do que o outro, um tentando provar que era melhor do que o outro. Então, assim, eu sei que eu já falei muito sobre ele, mas vamos voltar para falar do Muro de Berlim. Prometo, essa vai ser a penúltima vez que eu vou falar dele. Eu só vou voltar a falar dele quando ele cair. Mas o que aconteceu? Berlim estava sendo dividido em áreas de influência e como o Ocidente estava se desenvolvendo bastante, como as pessoas do lado capitalista de Berlim estavam tendo uma vida muito melhor, muita gente estava migrando para lá. E com migrar, eu quero dizer, elas se mudavam para outro lado da cidade. Então, assim, é uma coisa que pensa na sua cidade, sabe? Porque foi isso que aconteceu. Eu, por exemplo, moro em Belo Horizonte. Eu moro num bairro de Belo Horizonte, minha avó, minha tia, meus amigos moram em outros bairros. Então, assim, o Muro de Berlim foi construído literalmente do dia pra noite. Foi numa madrugada que eles já cercaram tudo. Em questão de horas, a cidade não tinha mais uma conexão. Então, foi uma questão muito drástica, porque separou família, separou amigos, separou uma cidade, entendeu? Porque muita gente estava migrando para o Ocidente e os comunistas não queriam que as pessoas continuassem a migrar. Então eles fizeram o Muro de Berlim para prender as pessoas do lado oriental. Famílias inteiras ficaram 30 anos separados. O Muro de Berlim ficou 28 anos de pé. Então, assim, foi big deal, tá? Imagina que dividiram a sua cidade. Meio ruim, né? Para dizer o mínimo. Então foi uma situação bastante violenta, foi o símbolo da Guerra Fria. Muro de Berlim, tá bom? Agora a gente vai parar de falar dele. Ok, então agora a gente vai começar a entrar um pouquinho em conflitos externos. Por quê? A Rússia e os Estados Unidos não brigavam frente a frente, não brigavam um com o outro, mas eles brigavam indiretamente em outros lugares. O primeiro exemplo que eu tenho é a Guerra da Coreia. A Coreia, assim, não convém a gente entender como ela chegou até lá, mas a Coreia era um país dividido, né? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte socialista e a Coreia do Sul capitalista. Só que em algum momento, depois da Revolução Chinesa e tal, os norte-coreanos ficaram inspirados e queriam unificar a Coreia, queriam que a Coreia voltasse a ser um país só. E assim o norte socialista invadiu o sul para tentar unificar à força a Coreia. E aí gerou uma guerra muito sangrenta, que acabou que os Estados
Unidos interviu lá na Coreia do Sul e a Rússia interviu na Coreia do Norte. Então vocês estão entendendo? O conflito não está acontecendo diretamente entre os dois, mas eles interferem em alguns conflitos para parecer que os Estados Unidos ganhou da Rússia ou que a Rússia ganhou dos Estados Unidos. Aí só avisando que eu tô falando Rússia, União Soviética, é só para não ficar repetindo muito, mas em poucos momentos a gente vai separar o conceito de Rússia do conceito de União Soviética. Mas enfim, então a Guerra da Coreia, por exemplo, foi esse conflito super sangrento, no qual um tanto de gente morreu, um tanto de gente que não tinha nada a ver com o conflito, por causa desses conflitos ideológicos. E acabou, né, que a guerra foi muito sangrenta, não foi para lugar nenhum, e até hoje a Coreia é dividida. A Coreia do Norte continua sendo socialista e a Coreia do Sul continua sendo capitalista. E um pouco depois da Guerra da Coreia, a gente começou um período chamado de coexistência pacífica, que foi um período onde essa tensão toda se acalmou um pouquinho, que foi um período assim de, entre muitas e muitas e muitas e muitas aspas, um período de paz. Porque eles diminuíram a competição entre eles, ficaram um pouquinho mais de boa, tomaram uma maracujina e ficaram mais tranquilinhos. Mas por que eles ficaram mais tranquilinhos? O primeiro motivo é que a Europa estava se recuperando economicamente, a gente começa aí a era do bem-estar social, né? Então eles estavam tendo uma vida muito melhor, um estilo de vida muito melhor, mais desenvolvido, então eles estavam mais de boa. Além disso, dentro da União Soviética estava havendo seus próprios conflitos, né? Porque a maior parte dos países envolvidos naquele lugar, na cortina de ferro, não estavam felizinhos, né, com a situação que eles estavam vivendo. E também por causa da morte do Stalin. O Stalin, né, que era líder da União Soviética, morreu. E depois da morte do Stalin, começou um processo chamado de desestalinização. Porque o Stalin, né, era aquele monstro que matou milhões de pessoas, que promovia adoração à imagem dele, que achava que ele era um deus, enfim, ele era todo doidão. E o próximo líder da União Soviética, o Khrushchev, ele vai começar a acalmar esses ânimos, vai começar a criticar essa adoração ao líder, vai começar a ficar menos radical que o Stalin, vai começar a criticar todo esse autoritarismo. Então ele vai ser um líder que ao mesmo tempo vai expor os defeitos do Stalin e vai promover uma mudança, né, na conduta da União Soviética. O que foi muito bom, porque a União Soviética se aproximou um pouco dos Estados Unidos, agora que eles estavam menos stalinistas. Mas o que foi muito ruim, porque quando foi revelado todas as atrocidades que o Stalin fez, lembrando que ele teve campos de concentração e matou milhões de pessoas, a reputação do comunismo, do socialismo, caiu bastante, né? Porque eles descobriram que o Stalin, que todo mundo achava que era lindo, maravilhoso, promoveu várias mudanças sociais, fez várias coisas legais, fez isso à custa da morte de um monte de gente. Então, assim, foi bom porque aproximou os Estados Unidos da Rússia durante um tempinho, mas foi ruim porque queimou o filme da União Soviética. E durante esse período foi o período também de independências lá na África e lá na Ásia. Eu não vou falar tudo detalhadamente, mas aí entram movimentos muito famosos, como por exemplo lá na África do Sul, que o Nelson Mandela participou da independência da África do Sul, o Egito, a Índia, que teve a participação do Mahatma Gandhi, que é muito importante também. Então foi um momento em que vários países da África e da Ásia aproveitaram esse clima de instabilidade para declarar sua independência, né? Países que há séculos eram colônias. Eu não vou falar casos específicos, mas no geral eles aproveitaram esse momento por quê? Primeiramente que a Europa estava meio estabilizada, então eles aproveitaram esse momento de instabilidade. Em segundo lugar, porque estava rolando um clima muito nacionalista por lá, né? Povos querendo sua independência, querendo um país para si, querendo não mais ser dominados. E a ONU, de certa forma, estava apoiando isso, com a política de autodeterminação dos povos. Que a ONU estava defendendo que os povos têm que ter os seus países, né? Essa coisa de ficar dominando um ao outro não é legal. E também foi um momento no qual os Estados Unidos e a Rússia estavam metendo pitaco, estavam dando pitaco nos conflitos alheios, e muitos países da África e da Ásia aproveitaram esse momento, porque em vários movimentos de independência, os Estados Unidos ou a União Soviética apoiavam essa independência, porque quando o país virasse independente, ele se aliaria a um dos lados. Então os Estados Unidos pensavam, vou ajudar esse país a ficar independente, porque aí depois ele vai ser meu amigo, ele vai ser capitalista como eu. E esse também foi um momento de muita influência aqui na América do Sul, porque os Estados Unidos estavam morrendo de medo do comunismo chegar aqui no Brasil e nos nossos vizinhos, né, Argentina,
Chile, etc. E ajudou a instaurar várias ditaduras de extrema direita aqui, como por exemplo a ditadura militar que rolou aqui no Brasil, a ditadura peronista, a ditadura lá no Chile, na Colômbia, inclusive quem viu Narcos, a primeira temporada, mostra bastante isso, né, esse impacto todo que rolou. Então assim, esse foi um lado muito ruim, né, porque os Estados Unidos, com medo do comunismo, acabou se extremizando e acabou colocando regimes sangrentos aqui na América do Sul. Inclusive depois os Estados Unidos até viram que essas ditaduras estavam muito sangrentas, principalmente a que rolou lá no Chile, e tentaram tirar essas ditaduras do poder, né, mas não devia ter colocado em primeiro lugar, né, mas tudo bem. E nesse contexto ocorreu também a Guerra do Vietnã. Eu vou fazer um vídeo separado para ela de no máximo 5 minutos, vou deixar aqui em cima e aqui na descrição, mas então vocês pulem só para esse vídeo não ficar gigantesco, tá? E outra coisa importante que aconteceu também, que foi um dos marcos da Guerra Fria, foi a crise dos mísseis. Eu não vou falar de Revolução Cubana, não convém a gente saber nesse momento, mas a Cuba se tornou socialista. E Cuba é do lado dos Estados Unidos, tanto que tem muita gente que foge de Cuba e tenta ir nadando para lá. Mas Cuba é do lado dos Estados Unidos e Cuba se declarou socialista, ficou amiguinha da União Soviética. E a União Soviética viu isso como uma oportunidade e começou a instalar mísseis e ogivas nucleares, começou a deixar um tanto de arma lá em Cuba. E esses mísseis estavam, obviamente, apontados para os Estados Unidos. E os Estados Unidos descobriram, né, a CIA viu lá que tinham os mísseis, que tinham armas nucleares chegando, e isso foi uma tensão gigantesca, porque os Estados Unidos, por um segundo, chegou pertíssimo de mandar bombas para lá, de atacar e de começar o que seria a guerra que acabaria com o mundo. Só que acabou que essa crise dos mísseis se resolveu, porque os Estados Unidos e a União Soviética entraram em acordo, onde a União Soviética concordou em tirar os mísseis de Cuba e os Estados Unidos, em compensação, ia tirar os mísseis que eles tinham instalado lá perto da Rússia também. Então, assim, acabou que um tinha arma apontada contra o outro e os dois abaixaram as arminhas por um momento. Foi um momento de paz. E também porque nesse acordo que eles fizeram, os Estados Unidos se comprometeu a parar de ficar tentando matar o Fidel Castro e tentar desestabilizar Cuba, né? Porque, obviamente, os Estados Unidos não gostavam muito de Cuba. Então, até hoje, né, os Estados Unidos não entram em guerra com Cuba, inclusive agora estão voltando a ser amigos, grandes expectativas para essa amizade. Então, desde esse pacto que eles fizeram depois da crise dos mísseis, os Estados Unidos e Cuba, assim, não brigam, mas também não se amam. E agora a gente vai entrar na crise da União Soviética e no fim da Guerra Fria. A Guerra Fria terminou com a falência da União Soviética, falência econômica, em 1992, mas muito antes disso ela já estava começando a dar sinais de fraqueza. Primeiramente, o Khrushchev deixou de ser presidente lá da União Soviética e agora entrou o Gorbachev. Termina com Ev também, é esse nome aqui. Virou o novo presidentezinho lá. E ele foi um cara muito mais pacifista. Inclusive, ele surpreendeu bastante, porque ele fez duas políticas super importantes, que foi a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost foi uma reforma política, no qual ele começou a dar liberdade de expressão para as pessoas, começou a instaurar o voto fechado, começou a instaurar mais liberdades individuais, o que foi muito bom, né, porque eram pessoas que estavam sendo oprimidas durante décadas. E a Perestroika foram medidas econômicas para tentar melhorar a situação econômica da União Soviética. A Glasnost funcionou muito, foi muito boa para as pessoas, mas a Perestroika falhou. A economia da Rússia, que já estava ruim, só foi piorando até a falência dela. Só que o que aconteceu com essa reforma política, né? Agora que as pessoas podem se expressar, podem votar, podem ter uma opinião, muita gente começou a falar contra a União Soviética, começaram a delatar vários abusos que o sistema teve durante todo o seu governo. Então, assim, esse foi um período onde vários países começaram a expressar seu descontentamento com o regime, vários países começaram a querer se separar da União Soviética. É o caso, por exemplo, da Polônia, da Hungria. Então foi um momento de nacionalismo também, porque vários países que antes estavam subjugados à União Soviética, várias nacionalidades, várias etnias, quiseram ter o seu próprio país, quiseram ter a sua independência. Então a União Soviética começou a ruir, porque várias independências lá dentro, muita estabilidade, também estava rolando muita corrupção no governo da União Soviética. Então, assim, somado com a crise econômica, foi sendo o fim da União Soviética e também o fim da Guerra Fria. E aí, um pouco antes da falência total, em 1989, ocorreu a simbólica e a importantíssima queda do Muro de Berlim.
Agora é a última vez que eu vou falar dele, eu juro. Mas foi um momento, né, que as pessoas pegaram em marretas e literalmente quebraram o muro inteiro, liberaram passagem. E depois de 30 anos de um isolado do outro, as duas partes da cidade se juntaram. E, inclusive, essa foi uma medida muito importante, tanto porque juntou a cidade de novo, né, unificou Berlim, que hoje é uma cidade só, tanto porque foi o símbolo do fim da Guerra Fria, né? Porque o Muro de Berlim era o símbolo dessa separação e com a queda do Muro de Berlim foi o símbolo do fim. Então, o Muro de Berlim abriu alas para todo esse nacionalismo, para as independências, e agora, com a falência econômica da União Soviética, a Guerra Fria vai acabar. Então, agora, para finalizar o vídeo de uma vez por todas, vamos voltar para a frase que eu abri o vídeo, que é: guerra improvável, paz impossível. Eu espero que agora ela faça sentido pra vocês e espero que o vídeo tenha feito sentido pra vocês. Se ele ficou gigante, mil desculpas, mas eu espero que tenha gostado. Se vocês gostaram, por favor, dê um me piate porque dá muito trabalho pra fazer e se inscreva no canal clicando aqui embaixo ou no Batmanzinho que tá no canto direito da tela. E um beijo, muito obrigada pela atenção pra você que assistiu o vídeo até o final. Até o próximo.